Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a esta edição. Vamos juntos conferir o que é destaque nesta segunda-feira, dia 13 de maio. A gente abre esta edição atualizando a situação no Rio Grande do Sul. Um estudo da Universidade Federal do Estado indica que o rio Guaíba pode ultrapassar o pico de 5,35 metros entre hoje e amanhã. A última medição feita na tarde desta segunda-feira mostra que o nível está em 4,94 metros. Com essa medição, as cidades de Porto Alegre, Eldorado do Sul, Guaíba e Canoas, que inclusive foram muito atingidas pelas enchentes, estão em alerta para inundações. São 147 mortes confirmadas e 127 desaparecidos. 806 pessoas ficaram feridas e 447 municípios afetados, conforme o último levantamento de hoje da Defesa Civil. E o presidente Lula suspendeu a viagem que faria ao Chile no final desta semana por causa das inundações no sul. A ida ao país chileno estava inicialmente marcada para os dias 17 e 18 de maio. A presidência destacou em nota a necessidade de monitorar a situação das enchentes e coordenar o atendimento à população afetada e as tarefas de reconstrução. Ainda não há uma nova data prevista para a viagem. Novas chuvas torrenciais atingiram o estado no final de semana e voltaram a elevar o nível dos rios. Segundo um relatório da Defesa Civil desta segunda-feira, as enchentes deixaram 147 mortos e 127 desaparecidos. A devastação também forçou mais de 600 mil pessoas a abandonarem as casas. Destas, quase 81 mil estão em abrigos montados em escolas, clubes e outros locais. As evacuações continuam e o governador Eduardo Leite pediu no domingo à população que não se arrisque a regressar às casas, muitas delas ameaçadas por novas cheias ou deslizamentos de terra. As autoridades trabalham para distribuir suprimentos e doações às vítimas, enquanto voluntários, bombeiros e soldados continuam realizando operações de resgate. Rodovias e estradas importantes estão total ou parcialmente fechadas. O aeroporto internacional da cidade de Porto Alegre, capital do estado, continua submerso. A agência meteorológica Metsul alertou nesta segunda-feira sobre a chegada de uma frente fria ao Rio Grande do Sul, que pode complicar a situação dos habitantes. Mas nesta semana deve chover menos do que nos últimos dias e o sol pode aparecer em alguns momentos. Segundo a Defesa Civil, o nível do rio Guaíba, que atravessa Porto Alegre, volta a subir e pode ultrapassar o pico inédito de 5,35 metros que atingiu no dia 5 de maio, chegando a 5,5 metros nos próximos dias. E o governo federal confirmou a suspensão por 3 anos do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União. A medida deve dar um alívio de 11 bilhões de reais ao governo do estado, que sofre com as chuvas fortes. Segundo o ministro Fernando Haddad, somados à suspensão da dívida e os investimentos diretos do governo federal anunciados na semana passada, o aporte em socorro ao estado gaúcho já totaliza 23 bilhões de reais. A suspensão da dívida seguirá para análise do Congresso como um projeto de lei complementar, que ainda terá de ser aprovado e sancionado. Para o governador Eduardo Leite, a medida é um passo muito importante, mas reforçou que o estado pede o perdão da dívida e não só o adiamento. E agora a gente fala sobre outra tragédia, só que dessa vez do outro lado do mundo, na Ásia. Sobreviventes das enchentes repentinas no Afeganistão ainda buscam desaparecidos nesta segunda-feira, dias depois que chuvas fortes atingiram aldeias, matando centenas de pessoas. As fortes chuvas provocaram inundações repentinas em várias províncias afegãs na sexta-feira. Agências da ONU e autoridades do Talibã afirmaram que mais de 300 pessoas morreram só em Baghlan. A Organização Mundial da Saúde e ONGs reforçam os avisos dos talibãs de que o número de mortos pode aumentar significativamente
e alertam para o aumento dos casos de doenças transmitidas pela água. Os trabalhadores de resgate e ajuda humanitária têm lutado para chegar a algumas das áreas mais afetadas. Temos 3 mártires da família do meu tio, ele, um dos netos e um visitante dele da parte central do distrito de Burqa. Meu outro tio, a esposa e o neto. Minha mãe e meu irmão também estão entre as vítimas. Meu pai ficou ferido e foi levado para Kunduz. A lama cobre várias áreas onde antes ficavam casas. Em um país com um sistema de saúde já debilitado, algumas instalações de saúde ficaram inoperantes devido às inundações, que danificaram ou destruíram milhares de casas e inundaram terras agrícolas. A Agência das Nações Unidas disse que entregou 7 toneladas de ajuda médica ao norte do Afeganistão e enviou equipes móveis de saúde. E na Europa, os combates continuam na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, onde mais de 30 localidades estão sob ataque russo. Segundo as autoridades, quase 6.000 habitantes deixaram a área em busca de um lugar seguro. As forças russas atravessaram a fronteira na sexta-feira para executar uma ofensiva na direção de Lipsk e Vovchansk, 2 localidades situadas, respectivamente, a 20 e 50 quilômetros ao nordeste de Kharkiv, a segunda maior cidade do país. Nesta segunda, o Estado-Maior ucraniano admitiu em um comunicado publicado no Facebook que o inimigo está conseguindo sucessos táticos. Kiev destacou que Moscou mobilizou até 5 batalhões. Segundo o canal Deep State do Telegram, próximo do exército ucraniano, os russos conseguiram ocupar quase 100 quilômetros quadrados nas 2 áreas fronteiriças. No domingo, 7 pessoas ficaram feridas e várias casas foram danificadas nos bombardeios em Vovchansk. Menos de 300 residentes permanecem na localidade, contra 2.500 antes da guerra. As forças ucranianas atacaram um terminal de petróleo e uma subestação de energia elétrica no oeste da Rússia, segundo as forças de segurança em Kiev. Os 2 lados intensificaram os ataques contra instalações de energia nas últimas semanas. O Ministério da Defesa russo anunciou que suas forças derrubaram 31 drones ucranianos durante a noite em várias regiões, além da península anexada da Crimeia. Em Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, um ataque ucraniano matou 15 pessoas no domingo. E há 136 anos foi assinada a Lei Áurea, marcando o fim da escravidão e libertando milhões de africanos. Hoje, dia 13 de maio, há mais para refletir do que comemorar. É uma data para pensarmos sobre os avanços, mas também sobre o que ainda precisa mudar, principalmente com relação às formas de trabalho análogo à escravidão no Brasil. A Lei Áurea, sancionada em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, a lei libertou negros do sistema de escravidão do Brasil. Alguns pesquisadores defendem que a abolição no Brasil aconteceu por questões políticas e econômicas, e não por benevolência da princesa Isabel ou do imperador Dom Pedro II. De acordo com o IBGE, o Brasil foi o país da América que mais importou africanos para serem escravizados. Entre os séculos XVI e meados do século XIX, cerca de 4 milhões de homens, mulheres e crianças foram trazidos à força para o Brasil. E apesar de libertos, há pouco a comemorar. Isso porque não foram garantidos os direitos fundamentais a essas pessoas, como moradia, educação e saúde. Nos dias atuais, pretos e pardos representam quase 55% da população brasileira. Mas, de acordo com o censo de 2022, eles também são maioria entre os que vivem em condições precárias, em habitações sem esgoto adequado, por exemplo. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, somente no ano passado, mais de 3.000 trabalhadores foram resgatados de situações análogas à escravidão no Brasil, caracterizado pela submissão de alguém a trabalhos forçados, ou a jornada exaustiva, ou em condições degradantes e até restringindo a locomoção em razão de dívida contraída com o empregador. Esta edição fica por aqui. Mais notícias você confere no Jornal das 18h30. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.